Anfitrião, olha só, você tem aquela sensação que mesmo quando você acreditava que o anúncio tinha engrenado nas plataformas que você anuncia a sua acomodação, do nada parece que perde visibilidade, que vira um anúncio fantasma. Você altera preço, pede ajuda, faz o que pode e nada muda esse cenário, você continua com pouca visibilidade. Chega a dar até aquela saudade das consultas pedindo desconto para reservar a sua estadia. Olha só, na aula de hoje eu vou revelar 5 configurações esquecidas que podem derrubar o anúncio da sua hospedagem. São configurações que a gente acaba esquecendo, que a gente configura lá quando a gente criou um anúncio, mas sim, podem e são fatais dependendo de como você configurou o faturamento do seu imóvel de temporada ou hospedagem. Quer descobrir que configurações são essas e se você precisa dar aquela calibrada no anúncio? Então acompanha a aula, solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo você a mais uma aula Me Casa Sua Casa. Quero agradecer sua atenção, você está aqui. E é o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou fundador do Me Casa Sua Casa. O que é Me Casa Sua Casa? Casa Sua Casa tem 2 vertentes. A primeira, a gente administra acomodações por temporada. E a segunda, a gente está atuando, que é o caso desse vídeo aqui, né, numa pegada, numa veia mais educacional. Como? Ajudando gestores de meio de hospedagem e anfitriões de imóveis de temporada aumentar o faturamento de suas acomodações, tá certo? E olha só, na aula de hoje eu vou trazer um tema que é muito comum, leio e escuto muito dos anfitriões, né, de seguidor, até de aluno mesmo quando entra para a mentoria. O que é? Qual que é um cenário comum? Qual que é uma reclamação bem cotidiana de quem trabalha, né, com o meio de hospedagem? Ah, o meu anúncio está com pouca reserva. Pô, Henrique, fiz tudo que a plataforma recomendou, faço tudo bonitinho, recebo bem os hóspedes, check-in, apartamento está sempre limpo, as melhores avaliações possíveis. Só que do nada, essa sensação, esse cenário, essa situação já aconteceu com você, mas parece que do nada a plataforma tira a visibilidade, parece que os hóspedes não conseguem acessar. Às vezes eu mesmo peço para algum parente, para algum amigo procurar meu anúncio, eu entro em desespero porque não acho meu anúncio. O que aconteceu? E olha só, hoje eu vou te ajudar, se esse é o seu cenário, tá? E o chato desse cenário é que tem vezes que parece que engrenou. Parece que, opa, agora fluiu. Agora eu tô conseguindo uma reserva atrás da outra. Tem vezes que parece que a coisa engrena. E aí, do nada, pelo menos é a sensação que dá, né? De repente, bum, fica várias diárias num longo período ocioso. E aí você fica confusa, você fica confuso. Por quê? Parece que você tinha, né, entendido como funciona e do nada baixa a visibilidade, você não tem reserva, nem tem procura, nem aquelas consultas, né, como eu falei antes da vinheta, de hóspede pedindo desconto para reservar. E hoje você vai entender por quê, tá? E aí deixa eu começar do jeito que eu gosto muito, que é o seguinte, ó, as configurações dos anúncios com poucas reservas. Então hoje eu vou mostrar o que está por trás, o que pode ser, provavelmente é, o motivo, a causa de muitos anúncios terem pouca visibilidade, poucas reservas, poucas procuras, tá bom? E aí vamos começar de um jeito diferente. É o seguinte, eu coloquei algumas opções aqui, eu vou até pegar, depois eu vou pegar uma caneta de outra cor para ficar bem visual. É o seguinte, hospedagens com poucas reservas. Eu vou levantar alguns pontos e eu vou dar minha opinião, tá? Por quê? Muitos anfitriões, muitas pessoas que entram nesse mercado têm muitas crenças e muitas dessas crenças fazem sentido e outras não fazem sentido. E aí eu vou trazer aqui algumas delas, porque se for o seu caso, a gente pode abrir a cabeça e talvez chegar um pouco além, ver o que faz e o que não faz sentido para você. Quer ver só? Quando você está com pouca reserva, o que acontece? A gente começa a buscar motivos, buscar as razões para isso, né? Principalmente no caso do aluguel de temporada. Por que, Henrique, o aluguel de temporada? Porque é o seguinte, o aluguel de temporada, eu costumo brincar, eu costumo dizer o seguinte, que o aluguel de temporada escolhe a pessoa, e não o contrário. E como assim? É o seguinte, quando uma pessoa quer ser médico, engenheiro, que é meu caso, contador, arquiteta, seja o que for, normalmente você se prepara, você faz uma graduação, você estuda a parte teórica, para depois ir para a prática. A temporada não. A temporada é uma oportunidade, é um caso pontual que chega até a pessoa, né? É um vizinho, é um amigo, é um parente, ou é a própria pessoa que tem uma acomodação, um imóvel,
e aí ouviu falar no tal do Airbnb, e aí começa com as coisas, né? Só que, como normalmente, via de regra, temporada cai de paraquedas no colo da pessoa, é normal não saber muitas coisas. É normal você começar a criar teorias, a pensar isso, pensar aquilo. E hoje a gente vai desmistificar muitas dessas coisas, tá? Porque é o seguinte, a gente começa, né, a procurar essas respostas quando está doendo. E o que é estar doendo? É ter poucas reservas. Por quê? Poucas reservas provavelmente é um baixo faturamento. Baixo faturamento você mal está pagando conta. Mal pagando conta, você está trabalhando, não está justificando aquele trabalho. Então, uma coisa vai levando a outra. E aí, uma das crenças das pessoas é o seguinte, não, é porque a acomodação que eu administro tem baixa procura, tem baixa demanda. Ali não é uma grande metrópole. E aí, qual que é o exercício que eu recomendo fazer? Dá uma olhada na região, na cidade, nas proximidades da acomodação que você administra. Tem hotel? Tem pousada? Tem algum atrativo turístico? Tem outros imóveis por temporada? Estou propondo esse exercício por quê? Porque se você fizer esse exercício, é um bom termômetro para você realmente saber, será que o problema é a baixa demanda? Tem muitos que falam assim também, não, Henrique, é porque na minha região só tem procura, só tem demanda nos feriados, no ano novo, nos finais de semana, no verão. Aí, eu te faço a mesma pergunta. Esses hotéis, essas pousadas, esses outros imóveis por temporada, próximos da sua região, aí, da acomodação que você administra, você acha que eles só ganham dinheiro no verão, na alta temporada, nos finais de semana e feriados? Porque isso daí também se aplicaria, vamos dizer, para os seus concorrentes. Não é concorrente, mas para os outros meios de hospedagem que estão na sua região. Então, você consegue ter um bom termômetro, você consegue perceber bem isso olhando os outros meios de hospedagem da sua região. Será que é realmente baixa demanda e procura? Outra coisa que costuma aparecer muito para mim não, Henrique, é porque minha acomodação não tem potencial. É muito simples. E aí eu vou te dizer uma coisa. O que eu mais vejo acontecer, que parte do meu coração, inclusive parte desse meu projeto, é para ajudar esses anfitriões, que é o quê? Acomodações com muito potencial, sabe? Bem equipadas, bem localizadas, em regiões valorizadas, mobiliadas, decoradas, com baixo faturamento, com poucas reservas. Por quê? Porque eu costumo dizer assim, que um anfitrião que sabe trabalhar, ele fala mais alto do que uma acomodação simples ou uma acomodação com potencial. Por quê? Se for uma acomodação com potencial, se você botar um anfitrião que não sabe trabalhar, essa acomodação nunca vai dar liga. Agora, um anfitrião ou um gestor de hospedagem que sabe fazer a coisa acontecer, pode sim pegar uma acomodação mais simples, com menos potencial que as outras, e fazer acontecer. Faturar, né, alto, explorar o máximo potencial de faturamento daquela acomodação. Por quê? Porque é o seguinte, as plataformas não sabem se a acomodação, se a hospedagem tem potencial ou não. As plataformas, elas entendem, elas interpretam os dados, os resultados. Então, se um anfitrião sabe trabalhar, as chances são que, mesmo se for uma acomodação que não esteja muito bem decorada, toda mobiliada, no melhor bairro da cidade, consegue sim fazer acontecer. E eu mesmo sou uma prova viva. A primeira acomodação que eu peguei para administrar, em 2016, é num bairro que fica no Rio de Janeiro, só que nem carioca conhece, chama Camorim. E aí a gente foi trabalhando bem, até que chegou um ponto que, percentualmente, em termos de rentabilidade, é uma das que mais trazem retorno, né? Que a gente está batendo 1,7% do faturamento mensal, pegando os últimos 12 meses, comparando com o preço do valor do imóvel, o valor atual do imóvel, tá? Então, a acomodação sem potencial costuma sim ser uma crença, alguma coisa que vem na cabeça das pessoas, mas pelo que eu já vi, pelo que eu já conversei com pessoas com resultado, com anfitriões hospedados com dificuldades, normalmente isso daqui não costuma ser um problema, tá? Desde que, claro, você saiba trabalhar. O que mais? Esse aqui é um clássico, das plataformas. O que, é que o Airbnb lançou uma nova atualização e prejudicou meu anúncio. Quantas vezes eu não escuto isso? Sempre que o Airbnb... Sempre não, né? Nas atualizações que o Airbnb lança. Pessoal, é o seguinte, se você já pensou isso, saiba que o Airbnb não vai parar de lançar atualização. Por quê? O mercado está mudando, as pessoas mudam o comportamento. Então, o Airbnb, ele entende a importância de acompanhar a evolução da sociedade, a evolução dos hóspedes, né? A evolução desse comportamento do consumidor na hora de reservar uma acomodação. Então, vai ter sempre atualização. Se você
acredita que está sofrendo por conta de atualização da plataforma, eu repensaria. Por quê? A plataforma continua atualizando. 2, será que é isso mesmo? Será que a culpa, a responsabilidade é da atualização das plataformas, que por muita coincidência, no seu anúncio saiu prejudicado? Quando eu vejo alguém reclamando por isso, eu apostaria que tem coisas que a gente pode trabalhar, provavelmente uma das 5 configurações esquecidas que eu vou trazer aqui para você hoje. Tá bem? E aqui a última é o que eu chamo de, olha só, estratégia. Tá? Estratégia do quê, Henrique? De anúncio e precificação. Aí sim, o que é? O que é estratégia de anúncio? Aonde a gente anuncia, como a gente anuncia, o que é relevante, o que a gente tem que se preocupar, aonde que está 80-20, ou seja, tem a lei de Pareto, né, que diz o seguinte, que 80% dos nossos resultados estão concentrados em 20% das ações. Aonde que está 80-20 da gente que trabalha com hospedagem, recebendo um hóspede, com reserva, né, nesse meio, nesse ramo, no mercado da hospedagem? Aonde que está 80-20? E claro, precificação, como precificar, como eu tenho certeza que eu estou cobrando a maior diária possível na minha acomodação, na minha hospedagem. Qual é a hora de alterar? Como eu altero? O que é alterar o valor da diária cobrada? Isso tudo realmente faz a diferença. E aí é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, o vermelho e o azul. Na minha opinião, olha só, baixa demanda e procura. Normalmente não é isso, tá? Porque, mais uma vez, se você der uma olhada nos arredores, se tiver hotel, se tiver pousado outros imóveis por temporada, é um sinal que tem demanda, que tem procura, né? Senão, esses meios de hospedagem não estariam ali, não teria demanda. Então, via de regra, isso não é uma desculpa, tá? Não costuma justificar as poucas reservas. O que mais? Acomodação sem potencial? Também não. Por quê? Porque normalmente, o que eu mais vejo acontecer são acomodações com potencial não terem resultados. Então, normalmente, o fato de ter resultado ou não está mais associado a um bom anfitrião. Até porque um bom anfitrião, uma das habilidades dele é ter essa habilidade de saber, né, de como ele consegue fazer um estudo para saber se aquela região tem potencial ou não para o meio de hospedagem, tá bom? O que mais? Atualização da plataforma. Essa, para mim, é a mais sem sentido de todas. Por quê? As plataformas sempre vão atualizar. E por que as plataformas atualizam? Porque elas querem ter mais resultado. Se elas querem ter mais resultado, elas não estão jogando contra o seu anúncio. Então, isso é muito provavelmente coisa da sua cabeça. Por quê? O nosso ego fica confortável quando a gente acredita que a falta dos nossos resultados ou os baixos resultados que a gente está conseguindo é culpa de terceiro, é culpa de coisas que não estão na nossa mão. Aí, o nosso ego fica massageado, né? Porque, pô, se você sabe que é sua culpa, que tem uma coisa que você não está fazendo, aí você não vai lidar muito bem. Na hora que você botar a sua cabeça no travesseiro, provavelmente isso vai te consumir. Por que eu estou fazendo errado? Mas quando você acha que realmente está fazendo tudo e a culpa é do Airbnb, a culpa é da demanda, a culpa é da acomodação, nada que você possa fazer, aí não é mais confortável. E aí, aonde que eu acho que tá o X da questão aqui, ó? Tá aqui, ó. Tá? Estratégia de anúncio e precificação. Só que olha só, estratégia de anúncio e precificação é um assunto muito extenso, muito amplo. Então hoje eu vou trazer especificamente em anúncio, tá? E quando a gente fala de anúncio, a gente tem duas partes. O que eu chamo de configuração e o que eu chamo de métricas de desempenho. O que são as configurações? Configurações é tudo aquilo que a gente consegue alterar com alguns cliques. Por exemplo, título, por exemplo, as fotos, por exemplo, política, por exemplo, disponibilidade de calendário, por exemplo, precificação, tá certo? Então, tudo aquilo que a gente pode alterar, eu chamo de configuração. Métricas de desempenho são os dados, a performance do seu anúncio. Então, quantas reservas tem, quanto ele traz de resultado para a plataforma de faturamento, quantas pessoas salvam o seu anúncio nos favoritos, taxa de conversão. A gente tem algumas métricas que as plataformas entendem se o seu anúncio está dando liga. Quantas vezes ele é clicado na página de pesquisa, tá certo? E aí, vamos lá. Quando a gente fala com anúncio com baixa performance, deixa eu pegar aqui de volta a caneta preta. Henrique, como eu sei que o anúncio está com baixa performance? Como eu sei que o meu anúncio está precisando de ajuda? Eu estou precisando levar ele ao médico? Aí eu vou te falar, é o seguinte, existem alguns sintomas, tá? Aqui eu vou até escrever, ó. Quais sintomas? E aí os sintomas é o seguinte, visibilidade, o quê? Baixa.
Só que você pode virar para mim e com toda razão e falar, Henrique, tá muito genérico isso. Tá. E aí, o que eu vou te falar? O que é visibilidade baixa? Eu penso agora, nesse momento, em duas formas que você pode verificar isso. A primeira é, quando você está fora das... Isso aqui é importantíssimo, tá? Primeiras páginas de pesquisa. Aqui eu botei páginas de procura. Por quê? Imagina você ter a melhor acomodação do mundo, do Brasil, da galáxia. Mas se a sua acomodação estiver na quinta, sexta, sétima página, qual é a chance, qual a probabilidade do hóspede ou de alguém te achar, te descobrir? É muito baixa. Então, não adianta você, mais uma vez, ter uma acomodação com potencial se você não estiver bem posicionado. Então, estar bem posicionado é uma das coisas mais importantes, né, de quem trabalha na internet, no meio de hospedagem. Mas isso é de uma forma geral. Pensa no Instagram. Se você não aparece para as pessoas, o que adianta você ficar postando? Pensa no Mercado Livre. Pensa no iFood. O que adianta um restaurante ou algum vendedor não aparecer bem nas buscas, nas pesquisas? Pensa no Google, quando você faz uma pesquisa. Você vai até a sétima página, não vai, você fica na primeira, na segunda, terceira, no máximo. Normalmente você não sai na primeira, né? Então, estar bem posicionado é uma condição extremamente necessária. E aí, como você percebe que está com visibilidade baixa? Você pode, dessa forma aqui, né? Você vê que está fora das primeiras páginas, muitas pessoas fazem procura, mas toma cuidado, porque se você faz muita procura e você clica no anúncio, o algoritmo ele entende que você tem interesse naquela acomodação. Então, quando você procurar de novo, o algoritmo não é bobo nem nada, ele vai posicionar sempre prioritariamente as acomodações que você já clicou. Porque quando você clica, é um grau de interesse que você fala para a plataforma, ó, eu tenho interesse aqui. Quem nunca pesquisou, sei lá, máquina de lavar no Google? Aí daqui a pouco tá aparecendo um monte de máquina de lavar em propaganda. Por quê? Porque a internet tem artifícios que conseguem entender o seu grau de interesse. Quando você está procurando alguma coisa e você clica e depois você volta a fazer uma procura, essa coisa vai ganhar um posicionamento privilegiado porque a plataforma entende que você tem mais chance de reservar ali. E o que a plataforma quer que você faça é reservar, tá certo? Então, tô te falando isso, toma cuidado, porque eu recebo muitas pessoas falando o seguinte, Henrique, quando eu procuro minha acomodação, aparece logo em primeiro. É porque você já procurou e já clicou, tá certo? Tá? Então, esse é um sintoma. E quais são os outros sintomas que a visibilidade está baixa? Quando você tem pouca. Começa a ter pouca consulta-procura. Porque no Airbnb, o hóspede pode te mandar uma consulta antes. E você começa a sentir o quê? Tem pouca gente procurando, tem pouca gente pesquisando, tem muitas, poderia botar aqui também, diárias ociosas. Esses são claros sintomas de baixa visibilidade. E aí, o que acontece? É o que eu chamo de reservas CBC. Você sabe o que são reservas CBC? Reservas curtas, reservas baratas e reservas concentradas. E por que eu falo isso? Porque se eu fosse analisar um padrão dos calendários de acomodações com baixo resultado, baixo faturamento, elas têm um padrão muito claro. Normalmente são reservas pequenas, poucas diárias, com valores baixos. E isso daqui não é legal por quê? Porque são reservas que normalmente são calendários que têm mais diárias ociosas do que diárias reservadas. Normalmente são reservas curtas. E via de regra, reservas curtas não dão tanto dinheiro, não dão tanto faturamento, quanto reservas grandes, reservas maiores, mais longas. E aí acaba sendo o quê? Barato. Então reservas curtas, reservas baratas e reservas concentradas. Por quê? Porque você está com baixa visibilidade, aí você começa a fazer o quê? Baixar o preço. Mas às vezes o teu problema, e muitas das vezes, não é o preço. Então você começa a compensar algum erro, vou te falar as 5 configurações já, no preço. E aí uma coisa vai levando a outra. É o que eu chamo de ciclo vicioso. Por quê? Você está com poucas reservas, você baixa o preço, aí você, mesmo quando não consegue reserva, você não se paga, aí você fica desmotivado, você está sobrecarregado porque você faz tudo, você tem outra ocupação, a coisa não acontece, a coisa não roda. E aí vai culminar no quê? Em você pensar em desistir. Por quê? Não ganha dinheiro, dá trabalho, está cansado, está desmotivado, não consegue entender onde está o problema, uma coisa vai levando a outra, é o efeito bola de neve, tá? E aí, a pergunta que não quer calar é, por que isso acontece? Por que anúncios com baixa performance caem essa visibilidade, vamos dizer assim, repentinamente? Vamos entender por que isso acontece. É importante a gente entender o porquê. Porque quando a gente fala de anúncio, esses anúncios com baixa performance normalmente está associado, eu diria que mais de 90% dos casos, a uma estratégia de anúncio fraca. O que é uma estratégia de anúncio fraca? Estratégia de anúncio o que eu já tinha te adiantado. 1. Aonde anunciar. 2. Como anunciar. Tá? E aqui é o seguinte, você tem que ter um critério. Qual é o critério?
um bom critério, na minha opinião, é o quê? Você anunciar em plataformas que têm potencial de retorno. Normalmente são as plataformas que têm um algoritmo sofisticado, que é o caso, por exemplo, da Airbnb, que é o caso da Booking. O Airbnb e o Booking são as plataformas que as acomodações de casa sua casa estão anunciadas. Estão indo muito bem, obrigado. Tá? E por que eu escolhi elas? Porque são plataformas com potencial de retorno e estão correspondendo. Tá? A gente está tendo um resultado bem considerável. Então, o primeiro ponto é onde anunciar. Eu não recomendo que você anuncie, porque quando eu comecei em 2016, eu acreditava que quanto mais lugares, melhor. Então, se tinha uma plataforma para divulgar, eu ia lá e criava anúncios, porque eu acreditava que ia alcançar mais gente. O raciocínio não está errado. Mas o que está por trás aqui é que 80-20 que eu te falei, 80% dos resultados concentrado em 20% das plataformas, vamos dizer assim. E aí, quando você anuncia em muitos lugares, acaba que você não tem foco, você não aprende a anunciar da melhor maneira em cada plataforma. Então eu recomendo que você anuncie pelo menos 2. Se tiverem 2 boas, já está valendo, tá? Mas não tem problema nenhum anunciar em mais de 2, tá? Eu só não acho que muitas plataformas chegam a ser legal, porque você não consegue fazer um trabalho mais sólido, um trabalho melhor, vamos dizer assim, em várias plataformas ao mesmo tempo, tá bom? Então tem que ter um critério. O critério que eu te daria é, escolhe 2 plataformas com potencial de retorno. Não anuncia, por exemplo, o LX. Eu não anunciaria, eu não recomendo. Por quê? Quem anuncia no LX não tá olhando, não está preocupado com médio e longo prazo. Está preocupado em ganhar pouco em dinheiro rápido, em conseguir reserva. Essas plataformas como o Booking e Airbnb, quanto mais e melhor você trabalhar, maior diário você vai poder cobrar e os resultados vão refletindo isso. Então, por isso que é legal anunciar em plataformas com potencial de resultado que tem um algoritmo sofisticado. E quanto melhor o seu trabalho, mais isso volta para você. O que não é o caso, por exemplo, da OLX. Tá certo? E vamos lá, o que mais a gente tem aqui, ó? O 80-20 que eu te falei, né? Que hoje em dia, o que o Henrique de hoje falaria para o Henrique que começou em 2016 foca nas principais plataformas. Quanto mais avaliação, quanto mais reserva eu conseguir, quanto mais forte o anúncio ficar, isso volta pra gente. E hoje a Booking e Airbnb dão isso, né? Na prática, a gente consegue um resultado muito expressivo por conta disso. Só que olha só, as 5 configurações que eu falei para vocês que são esquecidas, tá no como anunciar. Porque quando a gente fala de como anunciar, ó, eu já expliquei o que é configuração e o que são métricas de desempenho, né? Mais uma vez, configuração é tudo aquilo que depende da gente. A gente, em alguns cliques, pode alterar o anúncio. Métrica de desempenho, avaliação, quantidade de cliques no anúncio, quantidade de salvamentos nos favoritos, quantidade de reservas, o faturamento que você traz para a plataforma. Tudo isso a plataforma e o algoritmo interpretam para saber o quê? O quão bom é o anúncio ou não. Tá? Por quê? Mais uma vez, o Airbnb, as plataformas não fazem um raio-x para saber se a sua acomodação, a sua hospedagem tem um potencial, se é bonita. Não. O que as plataformas fazem? Elas leem as métricas, elas veem os resultados e com base nisso dá mais ou menos projeção. E é ter mais projeção que muda o jogo. Tá? E aí é o seguinte, só antes da gente entrar nas 5 configurações que podem derrubar a visibilidade do seu anúncio, é interessante saber o seguinte, das configurações, algumas são para dar mais visibilidade. Outra é para deixar seu anúncio mais atrativo. Por exemplo, qual que deixa o anúncio mais atrativo? O título, um título atrativo, deixa o anúncio mais atrativo. As fotos deixam o anúncio mais atrativo. Para quê? Para o hóspede reservar. O que dá mais visibilidade? Uma política flexível. O que também dá mais visibilidade? Um calendário, né? Um calendário disponibilizado para um horizonte de pelo menos 12 meses. Então, dentro das configurações, tem configurações que é para dar mais visibilidade e outras para deixar mais atrativo. As 5 que a gente vai ver hoje é de visibilidade. Por quê? Porque eu vou mostrar aqui essas configurações agora para você, que, na verdade, eu gosto até de chamar de restrição. São as configurações que, dependendo da forma que você cadastra, pode ir, na maioria das vezes, derruba a visibilidade. E os anfitriões nem sabem, não enxergam isso porque ninguém nunca parou para te falar, mas eu vou te ajudar hoje aqui. Então, finalmente, vamos às 5 configurações que derrubam a visibilidade de muitos anúncios por aí. E essas configurações, mais uma vez, é o que eu chamo de restrições, tá? Por quê? Porque quando a gente cadastra um anúncio, a plataforma precisa saber de várias informações. Só que quando a gente está começando, a gente não tem ideia das coisas. A gente cria, a gente cadastra, porque a gente tem que dar uma resposta ali para o anúncio pro ar. Só que depois, com a experiência, né, e você querendo fazer a coisa acontecer, você começa a entender que tem algumas coisas que você configurou que você nem imaginaria que podem e provavelmente estão derrubando o seu anúncio. Quer ver só? A primeira que eu coloquei, eu acho que é uma das mais, se não for a mais forte, que é o seguinte, essa é uma clássica. Quantidade mínima de
diárias? Me responde aqui nos comentários. Qual é o mínimo de diárias que você aceita na sua acomodação, na sua hospedagem? E eu vou fazer outra pergunta. Qual é o mínimo de diárias que você aceita no Ano Novo ou no Carnaval? Porque o que acontece aqui, e esse é um erro clássico. Muitas pessoas falam, Henrique, é porque 2 diárias não compensam para mim, porque 2 diárias é pouco dinheiro, dá muito trabalho, e eu concordo. Só que existe uma forma de você cobrar o mesmo preço que o hóspede pagaria em 3 diárias, só que 2. Então, por exemplo, se sua diária é R$300, 300 vezes 3 dá 900, certo? Certo. Você pode configurar na precificação, se o hóspede quiser ficar 2 diárias, ele pode, mas ele vai pagar 450. 450 vezes 2, 900. Então, olha a sacada. Você pode cobrar, você pode permitir menos diárias, só que a pessoa pode pagar o mesmo preço que se ela ficaria 3. E para você é ótimo, por quê? Você ganha o mesmo faturamento, o mesmo dinheiro, a pessoa fica menos tempo, então seu calendário tem mais disponibilidade. E tem uma coisa que poucos veem, quando você começa a colocar muita restrição, e essa é uma clássica, que eu estou dando exemplo de 3 diárias, mas eu conheço anfitrião que bota 7, eu conheço anfitrião que bota 5. Por que isso é péssimo? Porque existem muitas pessoas que procuram estadias curtas. E se você tem restrição, você nem aparece para essas pessoas. Se você não aparece, você começa a restringir, né, a quantidade de pessoas que vão te encontrar. E aí o algoritmo começa a entender o seguinte: se você está dando pouco resultado, o algoritmo vai tirando a sua visibilidade. Então, se você coloca restrição de quantidade mínima de diárias, você perde de várias formas. Várias pessoas que poderiam pagar o preço que você está cobrando nem vão saber que você existe. O algoritmo não gosta disso e começa a diminuir, a tirar a sua visibilidade de uma forma mais geral, uma forma mais ampla. Óbvio que não é assim da noite para o dia, mas ele começa a entender por quê. O que está por trás é o seguinte: se você bota restrição, a sua acomodação ela tem menos possibilidade de ser reservada. Se ela tem menos possibilidade de ser reservada, ela traz menos resultado para a plataforma. Se ela traz menos resultado para a plataforma não vai dar prioridade para o seu anúncio, vai dar prioridade para as acomodações que têm mais chances de ser reservada, que normalmente não são as que colocam muitas restrições. Então, essa restrição que costuma ser um tiro no pé, principalmente também para Ano Novo e Natal. Por quê? Eu conheço muitos anfitriões que falam, eu cobro, eu permito a partir de 5 diárias. Minha filha, meu filho, e se o hóspede quiser ficar 4, 3 diárias, pagando o mesmo preço do hóspede paga 5? Só que você dá um tiro no seu pé, por quê? As pessoas nem têm chance de ver, de encontrar o seu anúncio, tá? Então essa daqui é uma das principais, isso daqui derruba visibilidade, derruba anúncio e é o efeito bola de neve, ciclo vicioso. Uma coisa vai levando a outra, porque você começa a ter pouca reserva, as reservas CBC, aí não paga as contas, aí você está desmotivado, você está sobrecarregado, você está pensando em desistir. O que mais a gente tem aqui? Ó? Aqui é o seguinte, tempo de antecedência para reservar. Aqui não é tão comum, mas é o seguinte, você coloca alguma restrição de para um hóspede reservar tem que ser com pelo menos 48 horas de antecedência, com 24 horas. Isso aqui é uma restrição, e o que pega aqui? Existem muitas pessoas que procuram reservas próximas da data de hospedagem, da data de check-in. Então, se você coloca restrição, porque quando você cria um anúncio, você achou que ia ser melhor, às vezes você esquece disso. E aí, se você coloca o hóspede tem que reservar com 2 dias de antecedência, você está perdendo muita oportunidade, tá? Não costuma ser tão comum igual essa, mas é uma restrição. Já conversei com vários anfitriões que fazem isso. E nem sabia, eu falo, caraca, é mesmo, tinha esquecido quando eu botei isso, quando criei o anúncio e ficou lá, tá? O que mais a gente tem? Olha só, aqui é o tempo entre 2 reservas. É parecido com essa, mas é o seguinte, isso daqui acontece mais com imóveis por temporada ou acomodações mais urbanas, acomodações maiores, casas, sítios, chalés, chácara. Por quê? Porque normalmente tem que ter um tempo mínimo entre 2 reservas para quê? Para dar tempo de limpar as coisas, para fazer acontecer. Então, o que está por trás aqui? O que está por trás aqui é o seguinte, é o tempo mínimo entre 2 reservas. Se sair uma reserva hoje, na sua acomodação, pode entrar outra hoje, né? Aí você faz a limpeza nesse intervalo, nessa janela de tempo. Se puder, ótimo. Se não puder, eu espero que você tenha um bom motivo para não poder. Tá? Mais uma vez, se for uma casa, um chalé, um sítio, uma chácara, beleza. Tem que ter esse tempo mesmo. Mas, se não for o caso, avalia. Por quê? Porque às vezes não faz sentido ter tanto um intervalo tão grande assim entre 2 reservas.
Aqui, ó, o quarto ponto é o quê? Reservas para o mesmo dia. O que é reservas para o mesmo dia? Dependendo de como você está para valer, para fazer acontecer, você tem que pensar se aceita e se gostaria de reserva para o mesmo dia. Por quê? Porque existe uma demanda, existe uma procura, só que reserva para o mesmo dia costuma ser um pouco mais conturbada, né? Principalmente para lugares de temporada, que tem que mandar as instruções, tem anfitrião que dá a chave pessoalmente, tem um monte de coisa envolvida. Então, o que você tem que saber aqui? Tem uma configuração que é o seguinte: até que horas você aceita receber reserva para o mesmo dia? E isso daqui, para quem está no jogo para faturar alto, para fazer acontecer, isso daqui pode fazer você receber algumas reservas ou deixar de aparecer, tá? Então, é mais uma das configurações que eu te falo o seguinte, que às vezes você configura de uma forma que você nem lembra, porque normalmente a gente faz isso o quê? Quando está criando o anúncio, depois nem revisita, porque não sabe a importância, e aí quando você vai parar para ver, o que acontece? Você não está aceitando no mesmo dia e nem tem um bom motivo para isso. Então, vale revisitar, tá? E por último, é o seguinte, até aconteceu com um aluno, né, da mentoria, e eu acho que vale a pena, que é o quê? São os horários de check-in e check-out. Tem aluno meu que, antes da mentoria, colocou o horário de check-out 8 ou 9 da manhã. Olha que loucura. E o horário de check-in, eu não lembro exatamente. Mas assim, são horários muito estranhos, esquisitos. E isso, eu nem chamava de restrição, mas dependendo da forma que você configura, acaba sendo. Por quê? Pô, imagina check-out 9 da manhã, 8 da manhã. Pô, tem gente que gosta de dormir até tarde. Eu gosto de dormir até tarde, dependendo do dia e da circunstância. Eu reconsideraria reservar uma acomodação com horário de check-out cedo, tá? Independente também do horário de check-in, tem que ser um horário de check-in razoável, né? Normalmente a hotelaria é o quê? 2 horas da tarde? Eu falo hotelaria porque normalmente as pessoas estão acostumadas mais com essa dinâmica da hotelaria. E a gente pode usar como parâmetro. Não precisa ser exatamente igual à hotelaria, mas é bom ter um parâmetro ali, porque de certa forma as pessoas já estão acostumadas. Então, dependendo de como você cadastra o horário de check-in e check-out, isso pode virar uma restrição. Porque tem hóspede que quer dormir mais, tem hóspede que às vezes quer chegar antes. Aqui no horário de check-in e check-out é só não fazer uma coisa muito fora da curva, tá? Mas de qualquer forma é bom você revisitar, porque às vezes você cadastra, não, porque eu acho que não sei o quê, não, porque eu preciso fazer a faxina. Mas você tem que pensar, é bom pro hóspede? Tá fazendo sentido? Tá? Horário de check-in e check-out eu nem chamava de restrição, eu chamava de regras, né? Mas dependendo da forma que você coloque, se assemelha a uma restrição. E aqui nessa aula eu quero abrir sua cabeça, olha quanta coisa tem, né, por trás dos anúncios, e às vezes a gente nem olha, nem vê, nem dá atenção devida. E isso é legal por quê? Porque muitas das vezes o problema não é o preço, o problema não é que você está cobrando uma diária mais alta que deveria, não. Tem muitas outras, eu tenho um ditado que é legal que diz o seguinte, frase, pequenas engrenagens movem grandes portas. Então por que eu estou te falando isso? Porque num anúncio, um anúncio que é muito reservado, tem um faturamento alto, ele se diferencia, às vezes, nos detalhes. São as fotos boas, as regras redondas, está anunciando a imagem de uma plataforma. É isso que vai diferenciar, né, uma hospedagem, uma conexão de alto resultado. Então, o que é legal você saber? Que nem sempre o problema está no preço. Às vezes, o fato de você flexibilizar as diárias, tirar mais fotos, alterar o título, quando você vai mexendo nessas pequenas engrenagens, move grandes portas. O anúncio pode decolar. Você entender a noção de ciclo inicial do anúncio, ciclo de maturidade, como e o que você tem que trabalhar no início. Tem muita coisa por trás e arrisco dizer que, na maioria dos casos, não é o preço, apesar das pessoas sempre descontarem, sempre refletirem, né, baixando o preço quando estão com baixas reservas, baixa procura. Tá? Então aqui, 5 configurações. Então eu quero que você me conte aqui nos comentários o seguinte: essas configurações do seu anúncio estão bem calibradas ou realmente você está precisando revisitar, realmente tem alguns pontos que faz sentido para você? E eu quero saber também se você vai colocar a mão na massa e executar, porque os vídeos aulas aqui que eu gravo para você é para gerar resultado, é para gerar impacto. Então, assistiu, anotou, mão na massa. Abre o anúncio, mete bronca, combinado? Não esquece de deixar seu comentário, é importante para mim saber se esse conteúdo está te ajudando. Falando em conteúdo te ajudando, se você acredita que esse conteúdo, esse vídeo, pode ajudar um anfitrião, um pousadeiro, um gestor de hospedagem, um amigo, um parente, um vizinho, manda esse vídeo para ele, porque assim você me ajuda, divulgando meu trabalho, fazendo chegar mais pessoas, e eu estou te ajudando aqui, produzindo esse conteúdo totalmente gratuito. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima. Fui!